Hoje é um novo dia, medite. Quando eu ia falar você, hoje é um novo dia. Aí acabou. Reta final da competição chegando e metade dos brasileiros ainda estão vivos na luta pelo título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foram os últimos jogos e o prognóstico dessas quartas de final. Então, para começar, já vamos falar do primeiro jogo dos brasileiros, que vai ser sexta-feira, 4 horas. Fluminense e Al Hilal. Fluminense venceu a Inter de Milão, conseguiu fazer uma partida bem consistente, tomou um apavoro em um certo momento da partida. A Inter colocou 2 bolas na trave, uma com o Di Marco e uma com o Lautaro, fora as defesas que o Fábio fez. Mas, cara, foi uma partida bem consistente do Fluminense, mostrou que dá para chegar um pouco longe, apesar de agora pegar o Al Hilal, que é um time que está surpreendendo muita gente também, tirou o poderoso Manchester City do Guardiola, mas eu acho que o Fluminense tem bastante chance de passar sim. Eu acho que o Fluminense fez uma partida muito boa e acabou confirmando o que a gente disse no último vídeo, né? A gente falou que o Fluminense tinha que propor o jogo desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto, tinha que acreditar que conseguiria vencer, não ficar atrás. O Fluminense conseguiu o gol, né? Bem no comecinho com o Cano, numa bola que sobrou na área e ele cabeceou para baixo, perfeito, né? Um centroavante de elite, o Cano. Pena que tá voltando aí de lesão, tá desempenhando seu melhor papel, mas conseguiu jogar muito bem nessa partida. Mas eu acho que o principal jogador da partida pelo Fluminense foi o John Arias. Ele jogou demais, contribuiu muito com a velocidade, com dribles, com o aumento da posse de bola do Fluminense e com certeza ele foi o fator determinante para o Fluminense ter ganhado essa partida contra a Inter de Milão. E esse lance do Cano foi um divisor de águas, né? Porque o Fluminense desde o primeiro minuto demonstrou que ia pressionar a Inter, tanto que o primeiro lance perigoso do jogo foi uma dividida do Cano com o Sommer, né? E foi isso, no lance seguinte, praticamente, o Fluminense abriu o placar, conseguiu segurar o resultado durante o primeiro tempo, veio para o segundo tempo ainda com a mesma proposta de estar em cima, né? Não ficar só esperando a Inter, apesar de ter disponibilizado mais ataques, né, para a equipe adversária. Mas além do Arias e do Cano, eu também queria destacar o Fábio, que o Fábio fez umas defesas muito importantes, principalmente ali na reta final do jogo, nos últimos 30 minutos ali, 20 minutos. E destacar o Bernal, que o Bernal ele foi entrevistado nas oitavas, né, logo após as oitavas, e perguntaram para ele qual time que ele preferia enfrentar. E ele falou que preferia Inter de Milão. Ele foi titular, foi uma surpresa na escalação do Renato, jogou bem e garantiu aquilo que ele quis, né? Que ele queria a Inter, falou que comecei a jogar bem contra a Inter e foi o que aconteceu. Então agora basta a gente esperar para ver como que vai ser esse jogo de sexta, se o Fluminense vai conseguir se impor diante do Al como uma equipe mais rápida, mais veloz, principalmente com os brasileiros, o Marcos Leonardo e o Malcom. Mas eu acho que o Fluminense tem sim capacidade e qualidade para passar. Só que é mais um jogo. Na verdade, é o campeonato inteiro, né? Não adianta eu falar isso todo vídeo, porque o Fluminense precisa jogar assim, precisou na primeira partida e vai precisar ficar assim até o final. Jogos perfeitos, sem erros, porque, exemplificando o jogo do Flamengo, foi uma coisa que decidiu, né? Foram os erros que decidiram o jogo. Então, se o Fluminense cometer isso agora, principalmente nessa fase que é de extremamente importância, você não errar erro mínimo. Renato Gaúcho, né, que passou a última semana estudando o adversário, né, saiu essa notícia agora depois do jogo, montou um esquema tático que se igualava à da Inter de Milão, né, esse 3-5-2, se eu não me engano, e anulou o time da Inter, que no final do jogo, apesar do brilho, né, das características de ataque do Lautaro Martínez, não conseguiu fazer um gol, muito porque estava desesperada para fazer um gol. E conseguiu só tomar um gol no finalzinho do Hércules, que sacramentou a derrota. E a próxima partida do brasileiro vai ser o Palmeiras contra o Chelsea, né? Essa partida que vai acontecer também na sexta-feira, só que um pouco mais tarde, às 10 da noite, e a reedição da final do Mundial de 2021, né? Eu acho que o Palmeiras, se a gente for pensar na partida do Flamengo com o Chelsea, o Palmeiras tem muita chance de passar. Só que o Palmeiras vai precisar fazer a melhor partida dele no Mundial, porque eu sinto que com o futebol que eles jogaram contra o Porto e até contra o Botafogo, eu
acho que não vai ser suficiente para ganhar o Chelsea, não. Até porque agora é mata-mata e os europeus, apesar do Chelsea não ser topo de escalão da Europa, eles estão levando mais a sério agora. Então o Palmeiras vai precisar sim fazer uma partida boa, melhor do que já fez esse Mundial, mas tipo, comparando Fluminense ao Hilal e Palmeiras e Chelsea, eu acho que o Palmeiras tem muito mais chance de passar do que o Fluminense, por exemplo. Eu concordo com você. O último jogo do Palmeiras foi chato, foi moroso contra o Botafogo. Ficou parecendo um jogo de Brasileirão, é verdade. Foi a pior partida de brasileiros no Mundial, não entre brasileiros, né? Foi a única partida entre brasileiros. Mas foi a pior partida de ambos os times. O Botafogo não apresentou aquela efetividade que já vinha apresentando nos outros jogos, que apresentou contra o PSG. E também não soube desenvolver seu próprio jogo como ele tentou desenvolver contra o Atlético de Madrid. Perdeu, né, na prorrogação, gol do Paulinho, 1-0 apenas, que demonstra também que o Palmeiras está mal. Chegou nessa fase da competição muito por conta do chaveamento do campeonato e pouco por conta do futebol. Eu vejo assim. É curioso, né, pensar que o Paulinho foi o jogador que fez o gol decisivo, porque a gente meio que criticou ele no primeiro vídeo, que a gente comentou, né, que ele não estava conseguindo desempenhar o futebol dele no Palmeiras, do mesmo jeito que ele desempenhou no Vasco e no Atlético Mineiro. Só que a gente esqueceu de comentar a questão da lesão dele, né, porque ele já veio machucado com o Palmeiras, ele ficou um tempo se recuperando, só que mesmo assim ainda vai precisar refazer, eu não sei agora se ele vai refazer a mesma cirurgia, se é uma nova cirurgia muito local, eu só sei que ele está com essa lesão de novo. E foi até, se a gente parar para pensar no lance do gol, né? Ele entrou, fez o gol e logo depois ele saiu, porque ele não tem ainda essa condição de jogar por tanto tempo. O time do Palmeiras se fechou e conseguiu a vitória. Eu acho que é certo. Até para preservar ele para o próximo agora. Exatamente. Que pode ser uma partida muito mais difícil, né? E com certeza, se o Palmeiras não conseguir fazer alguns gols ou um empate, né, até o final do jogo, vai colocar ele para buscar, né, essa vitória para passar de fase e quem sabe ser a melhor campanha de um brasileiro nesse Mundial. Agora as outras duas partidas dessas quartas de final vão ser PSG e Bayern, né, e Real Madrid e Borussia Dortmund. Vamos falar um pouco sobre o PSG e o Bayern, né, que vão jogar no sábado à 1h. Na minha opinião, esse jogo, o que passar para mim é o grande favorito de vencer o Mundial, né? Diria até que o Bayern está um pouco acima do PSG, pelo menos pelo que tem apresentado no Mundial. Mas acho que vai ser uma partida bem dura. O Bayern tem um time de muita qualidade. A gente viu isso contra o Flamengo, viu isso contra os outros times do grupo do Bayern. O PSG, apesar de na última partida ter goleado, foi o Inter Miami. E tipo assim, o PSG nesse Mundial não está parecendo aquele PSG da Champions. Apesar de ter conseguido vitórias, teve aquela derrota do Botafogo, eu ainda acho que o Bayern está bem acima. Então, eu diria que o Bayern, passando essa semifinal, é grande favorito a passar até do Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid passa no Borussia. Então, eu acho que é o grande favorito para chegar nessa final e quem sabe para enfrentar os brasileiros. Então, eu vejo essa diferença entre PSG e Bayern muito como uma mentalidade. Eu vejo que o Bayern entrou na competição levando ela como prioridade e o PSG nem tanto. Pode ter entrado já em ritmo mais de pós-temporada ou pré-temporada, né? Talvez testando alguns tipos de esquema táticos diferentes para ver se dá uma inovada para a próxima temporada, não sei. Mas eu vejo que o Bayern está querendo muito mais esse título do que alguns outros times europeus, inclusive. Se você for ver as coletivas de imprensa do Kompany, inclusive antes do jogo contra o Flamengo, que eles ganharam muito bem, de 4-2, o Kompany demonstra muito que quer ganhar esse título, porque ele ainda é um técnico novo, no início de trabalho, apesar de ter uma temporada completa no Bayern, ele tem apenas um título, e o Bayern é um time que é notoriamente conhecido por ser um time que busca todos os títulos possíveis todos os anos. É só você ver o campeonato alemão, que eles não desistem de golear todos os adversários até a última rodada. Então eu vejo o Bayern melhor no campeonato por uma diferença de mentalidade mesmo. Eles entraram nesse campeonato pensando muito mais em ganhar do que em apenas jogar, porque são obrigados.
Eu vejo o Bayern melhor nessa partida, tanto fisicamente, propondo o jogo com mais intensidade, quanto de mentalidade. E falando sobre o Bayern, né, a gente não pode deixar de comentar também sobre o jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo que em determinado momento ali, quando fez o primeiro gol com o Gerson, pareceu que ia conseguir igualar as forças, né, com o Bayern, só que o Bayern adiantou um pouco o jogo e conseguiu logo chegar no terceiro gol, né? Foi como eu posso dizer, uma igualdade ilusória ali, né? Porque o Bayern começou o jogo já virado nos 600, fez o 2-0 sem muita dificuldade, apesar de ter sido erro do Flamengo, mas o Bayern forçou esses erros, né, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo fez o primeiro gol, eu pelo menos acompanhando em casa, né, senti que o Flamengo ia pressionar, mas não, acabou que foi pressionado até o Bayern conseguir fazer o terceiro. Eu vejo essa partida, né? Eu acompanhei ela toda também, e eu vi mais um efeito sanfona. Toda vez que o Flamengo parecia que ia propor um pouco mais o jogo, que ia fazer um pouco mais de pressão, o Bayern adiantava as suas linhas, conseguia tomar a bola e quando estava sem a bola, inspirava erros dos adversários. Só você ver que a saída de bola do Flamengo ficou completamente comprometida, tanto com o goleiro, quanto com os zagueiros, quanto com os alas subindo, né? Que os laterais jogavam um pouco mais avançados nessa partida, quanto com os meias pelas laterais, todos eles erravam bolas simples. O Arrascaeta estava muito mal em campo, parecia que não estava com o ritmo daquele jogo. Para mim, o melhor jogador da partida foi o Gerson, que está de saída do Flamengo, então vai ser uma baixa aí pro resto da temporada. E o pior da partida foi o Luiz Araújo, na minha opinião. Porque ele vinha fazendo uma boa partida, mas por conta de 2 erros dele, 2 gols foram gerados por Bayern de Munique. Um foi diretamente na conta dele, tentando driblar no meio de 3 adversários e tendo a bola roubada. Foi tocada por Harry Kane, que fez o 4º gol e acabou com a chance do Flamengo de qualquer pressão naquela partida. Então, assim, o Bayern é um time muito bom, que nenhum time na história do planeta pode levar o Bayern como vencido ou que vai colocar pressão no Bayern facilmente. Eles propõem muito jogo e têm plena capacidade de matar um jogo muito rapidamente pela qualidade de seus jogadores. Eu até admiro, né, a coragem do Flamengo de... O Flamengo não jogou aberto contra o Bayern, só que tentou jogar da sua maneira, né? Não quis jogar recuado de forma como o Botafogo jogou, ou como o Fluminense, apesar de ter jogado recuado, jogou sim de forma mais defensiva, quis explorar mais os contra-ataques, né, contra a Inter. Mas eu admiro a coragem do Flamengo, sim, conseguiu marcar 2 gols do Bayern. Esse erro do Luiz Araújo foi um erro infantil, até parafraseando, né, o técnico do time do Flamengo, em uma participação dele em podcast, ele comentando que na Europa é assim, você perdeu uma bola na defesa, é gol. Sim. Assim como aconteceu com o Marcelo no Mundial contra o City, agora aconteceu com o Luiz Araújo. Tu não pode vacilar desse jeito numa partida contra o europeu, principalmente naquele momento da partida. O Flamengo tinha feito o gol de pênalti, estava buscando um empate e tinha tudo para levar esse jogo para prorrogação e quem sabe nos pênaltis. Aí pênaltis a gente já sabe como é que é, a hora de goleiro brigar e o Flamengo tinha total possibilidade de conseguir tirar o Bayern. Só que esse erro jogou todo abaixo. Sim, apesar de ter um Neuer no gol do outro time, o Flamengo podia sim ganhar nos pênaltis, porque tudo pode acontecer numa partida de futebol. Mas foi realmente um erro bizonho, infantil, e saiu a notícia também que ele ficou desolado depois do jogo no vestiário, foi o último a sair de lá e tal, tava chorando muito, mas não adianta nada chorar depois da partida ter acabado, né? Então, para encerrar, né, a última partida das quartas vai ser sábado, 5 horas da tarde, Real Madrid e Borussia Dortmund. Meu aqui, não já deixei o meu favorito, que para mim ainda o Real Madrid, apesar de o Real Madrid não estar jogando tão bem assim, é um novo trabalho, né? O Xabi Alonso acabou de chegar no Real e o Real já estava em baixa com o Ancelotti, né? Mas eu acho que o Real Madrid tem tudo para passar. O Borussia também não está sendo esse time todo. A gente viu contra o Monterrey que os gols do Borussia, principalmente o segundo, foi um gol que, tipo assim, você observando, você vê que sendo contra um time um pouco melhor, não ia sair um gol daquele. A marcação do Monterrey estava muito frouxa. O próprio goleiro do Monterrey ele foi batido muito fácil, de forma muito fácil. Então eu acho que o Real Madrid não vai dar toda essa facilidade, né, pro Borussia. eu concordo, foi uma partida até um pouco estranha, né, entre o Borussia e o Monterrey, que o Monterrey parecia que não sabia como marcar o Borussia Dortmund. Os jogadores estavam muito livres em campo
Eu vi até o Sérgio Ramos, que agora é o zagueiro do Monterrey, tentando orientar os jogadores da defesa, mas ninguém sabia muito bem onde ficar no campo, como marcar. E muito por isso o Borussia Dortmund ganhou essa partida. Mas eles são sim um time inferior ao Real Madrid, que apesar de estar em baixa, tem ótimas peças, não pode ser subestimado de maneira alguma. Tem muitos jogadores que conseguem acabar com uma partida muito rápido. Tem a volta do Mbappé agora, depois do período de gastroenterite dele, que ele ficou internado e tal. E com certeza não pode ser subestimado o Real Madrid. O Real Madrid é um time muito competente, como eu já disse, e eu acho que ele é sim o favorito para passar dessa partida. No último jogo, ganhou apenas de 1-0 contra a Juventus, com um gol de um menino que vem da base, né, que é um futuro camisa 9, talvez, de Madrid. Vai disputar a vaga com o Endrick, quando o Endrick voltar de lesão agora no decorrer do campeonato espanhol desse ano, para o ano que vem. Mas você pode ver que tem muito jogador com estrela, né, no Real Madrid. Muito jogador que decide partidas precisando de apenas um lance. Então eu vejo eles como favoritos muito por conta disso. E agora só pra gente encerrar, eu quero comentar algo que tipo, eu vejo a chave dos brasileiros muito acessível, tem uma possibilidade muito grande de um dos brasileiros chegarem na final, sim. Só que é aquilo, o time que vier do lado de lá vai ser uma pedreira enorme na final. Tanto o Real Madrid quanto o PSG quanto o Bayern vai ser uma partida quase impossível. Não dá pra dizer impossível porque é futebol, mas cara, Fluminense, por exemplo, Fluminense e Bayern, se for na final, eu não consigo imaginar o Fluminense ganhando do Bayern. Nem o Palmeiras ganhando do Bayern, o Palmeiras ganhando do PSG. Aconteceu no Botafogo? Aconteceu. Só que é o que eu tô falando, mata-mata é outro jogo, é outro esporte. Os caras vão ver muito mais sangue nos olhos do que vão foi na fase de grupos. Tanto que o PSG perdeu e se classificou com muita tranquilidade ainda assim. Exatamente, eu concordo com você, vejo uma chave acessível para tentar chegar a uma final. Talvez a gente tenha uma semifinal entre talvez a gente tenha uma final entre dois brasileiros, né, nesse lado da chave. Qualquer um que chegar no final vai fazer um trabalho bom. Eu acho que vai ser um jogo legal, vai ser melhor do que um Palmeiras e Botafogo, que já aconteceu, que foi bem moroso. Mas não vejo tanto os brasileiros com a possibilidade de vitória pelo outro lado da chave. Concordo com você. Os times que estão do outro lado da chave, mesmo que não estejam levando a sério o Mundial, de certa forma, eles vão chegar na final e todo mundo quer ganhar. Não tem bobo no futebol. Todo mundo quer um título, vale dinheiro, vale prestígio, vale muita coisa para jogar de qualquer maneira. Então os europeus vão sim jogar para ganhar. E pode ser que fique chato de assistir uma partida do brasileiro tomando sacode na final no europeu. Mas acontece, se a gente chegar no segundo lugar já é ótimo, mostra muita força dos nossos campeonatos aqui da América do Sul. Toda a reta de competição dos brasileiros, para mim, tem que ser tratada com muito orgulho, porque ninguém esperava que qualquer um dos quatro fosse tão longe, né? Muitos falavam que nenhum dos quatro iriam passar de fase da fase de grupos. A gente conseguiu ficar em primeiro lugar em algum grupo, a gente conseguiu chegar nas quartas de final. Então tem que ter muito orgulho, mas eu vejo talvez que o caminho dos brasileiros acabe nas semis. Então esse foi mais um vídeo do canal Lanterna. Vamos agora aí aguardar como que vão se desenrolar esses jogos das quartas de finais. E quem sabe, né, a gente não vai ter aí no semifinal Palmeiras e Fluminense. Você que gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever e ativar todas as notificações para acompanhar todos os nossos vídeos. Não esquece também de compartilhar para todos os seus amigos e para em todas as suas redes sociais para poder ajudar o canal Lanterna a crescer. Isso aí. Valeu e até o próximo episódio aqui no canal Lanterna.